como Amanda? Amanda saiu. Então, aí removeu a Amanda. Bom, vamos ver se ela depois ela entra novamente. Bom, então, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui uma conversa rápida, né? Não vai ser muito prolongada aí, com os alunos do curso de biomedicina. A maioria aqui está no terceiro ano, né? Aliás, todos estão no terceiro ano. Acho que não tem ninguém na segunda série aqui, né? E assim, é um prazer, uma satisfação conseguir agora, às vezes a gente conversa só por mensagem, mas agora olhar para vocês, saber melhor quem que é cada um aqui. E como nós somos em poucos aqui, bom, falo mais com o Eldio aqui, eu vi a Lilian também, que a gente se falou há pouco tempo, a Simone Lins, a Márcia, eu acho que eu já recebi alguns e-mails, Pamela Ferreira também. Bom, se eu não, se tiver mais alguém aqui, desculpa que eu tenha trocado mensagem e não esteja visualizando aqui, até peço desculpas, mas é um prazer, assim, falar e olhar as carinhas de vocês, acho que fica mais fácil, né? Às vezes a gente fica só por trás ali do computador e parece que é só você e a máquina, né? Quando tem um ser humano lá do outro lado que precisa da sua ajuda. Então, o motivo dessa reunião é justamente isso, para a gente poder sanar algumas dúvidas de vocês em relação aos estágios, que eu acho que é essa a maior preocupação de todos aqui, e como que a gente vai poder reorganizar esses estágios devido a esse processo que nós estamos passando de alterações, tem decreto municipal, tem decreto via governador, né, tem uma série de modificações que o MEC libera, mas que devido a decreto municipal a gente não consegue sanar, e cada um aqui eu sei que está numa região diferente, onde tem, né, suas particularidades também da região. Então, eu queria, assim, tranquilizar vocês nessa noite, tá? Para dizer que, em conversa e com a nossa diretora do EAD, a Gisele Novakovski, o Diego, que está aqui, né, que é o nosso coordenador de estágio, também estava presente, então nós tomamos uma atitude de modificar algumas disciplinas para que vocês consigam, então, cumprir a carga horária de estágio adequadamente no campo de estágio, porque vocês sabem que na biomedicina, para habilitar, são 500 horas, não é pouco, é muito, tá? Então, não dá para a gente fazer de qualquer maneira, não, nesse momento, eu sei que os polos não estão conseguindo fechar contratos, parcerias com laboratórios, né? Então, eu já recebi inúmeros e-mails, até Polo vindo passar essas informações. Aí teve uma aluna que, acho que foi a Lília, recentemente falou comigo, da possibilidade de fazer os estágios aqui na instituição, não sei se foi você, né, Lília? Só fala um oizinho, assim, foi de fazer aqui na instituição, só que eu comentei com ela, que também nós estávamos com uma dificuldade de iniciar os estágios do terceiro ano presencial. Então, agora, recentemente, né, vai começar, na verdade, a semana que vem, devagar os estágios do terceiro ano. E também não serão no laboratório de análises clínicas, serão realocados em outro local, porque nós já temos um número de alunos que estão utilizando o laboratório de análises clínicas, porque é diferente quando a gente estava
né, antes da pandemia, que a gente poderia ter uns 20, 25 alunos dentro do laboratório, e hoje é muito reduzido, é 5, 4 em cada setor. Então, não consigo trazer todos aqui e liberar. E também não é uma questão particular da coordenação, tá, gente? Isso envolve não só um decreto municipal, quanto também em relação à instituição mesmo, né? Porque nós temos já contratos aí com os alunos do presencial e dos polos. A gente sabe que quem consegue os estágios, quem tem que fazer os acordos de estágio é o próprio polo, né? Pensando nisso, então, depois de uma longa conversa aí, nós vamos fazer algumas alterações na matriz curricular de vocês e os estágios supervisionados em análises clínica, que é o cerne, né, que é a base que vocês têm da matriz curricular do curso, tá? Então, vocês têm a análise clínica como a habilitação obrigatória do curso, tá? Então, toda a matriz curricular, ela é voltada para o diagnóstico o diagnóstico laboratorial, né? E vocês também têm uma ou outra disciplina que envolve a imagem, ok? Então, análises clínicas, que agora seria o estágio 1, que vocês já fizeram, acho que praticamente aí algumas aulas à distância, que é 25% da carga horária, essa já está computada. Nós iremos realocar essa disciplina para 2021, ok? Então, os estágios de vocês serão para o ano que vem, tá? E, em contrapartida, nós temos aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês uma tela aqui, só para vocês entenderem, tá? Em contrapartida, nós iremos... Conseguem ver? Eu não consigo ver vocês mais. Dai, tá carregando. Carregou. Já tá Carregou? aparecendo. Sim. Beleza. É que eu não consigo visualizar vocês. Mas, enfim. Aqui, nós temos as disciplinas que vocês estão aí no terceiro ano. Houve uma mudança, né, da disciplina de imunologia com a de biologia molecular, né, que não estava carregando, não estava faltando algumas mudanças, então já houve essa mudança. E aí vocês teriam estágio supervisionado 1 aqui. E nós vamos trocar essa disciplina por toxicologia, que já está pronta, tá? Então, essa disciplina sobe. Também podemos subir a imaginologia, tá? Que é uma disciplina que no presencial, ela é na terceira série do curso, né? Então, nós também podemos subir. E aí, a gente deixa as disciplinas que são um pouco mais específicas, né, e que contemplem ali a parte de análises clínicas, como a imunologia e outras habilitações, como a reprodução humana. Então, a gente vai manter elas para o ano que vem, tá? A ideia, então, vou tirar o compartilhamento, acho que deu para entender aí, né? A ideia, meninos, é o seguinte, nós vamos fazer uma reorganização dessas disciplinas, tá? É claro que eu não faço nada sozinho, nada sozinha, eu vou contar aí com a diretora do EAD, a pró-reitora da instituição, professora Albertina, então aí a Gisele Novakovsky, também o apoio do Diego, né, que ele é que sabe aí as dificuldades que os alunos enfrentam nos polos por conta dos estágios. Então, nós vamos, em conjunto, né, finalizar a melhor organização aí das disciplinas que vão ser realocadas para esse ano e os estágios para o próximo ano,
Outra questão que eu queria passar para vocês é a carga horária do estágio, tá? A carga horária, para habilitar um aluno, aí agora a gente está falando sobre conselho, né? O aluno finaliza a graduação e aí precisa do registro para poder atuar, e aí quem dá essa habilitação para que ele atue ou na análise clínica ou em outra área, né, que nós temos várias áreas do biomédico, então vai depender da instituição que você está e o que está sendo ofertado no estágio, no conselho é 500 horas, tá? Então, o mínimo precisa ser 500 horas. Não tem como eu falar para vocês que vocês vão fazer 300 horas, que vocês não serão habilitados, porque mesmo que a instituição esteja seguindo diretrizes do MEC, né, existem particularidades de cada curso. E aí a gente esbarra, infelizmente, nessa questão de ordem mesmo, de trabalho, que quem vai liberar vocês e vai depois fiscalizar vocês é o conselho, né? Então, por isso que existe a necessidade que as matrizes estejam ali pautadas nas diretrizes curriculares, mas também atendam algumas exigências do conselho para que vocês finalizem o curso e não tenha nenhum problema depois de registro de habilitação, porque aí depois você vai usar esse comprovante de estágio que o coordenador fornece para vocês no final do curso, para que vocês possam pegar, né, vocês possam ter essa habilitação registrada no conselho, que é a área que você vai atuar, e que amanhã ou depois, se bater uma fiscalização naquele local, seja no laboratório de análises clínicas, num setor numa clínica de imaginologia ou de estética, você vai estar comprovado que está lá atuando dentro da legalidade e da maneira correta, em registro dentro do conselho. Isso vocês conseguiram entender, né? Então, o mínimo é 500 horas. No entanto, a gente tem a gente precisa seguir as diretrizes curriculares do MEC, tá? E dentro dessas diretrizes, a gente precisa fazer um cálculo de quantidade de horas práticas, de horas teóricas, de quantidade de estágio, então isso tudo fica, nós temos que seguir exatamente, gente, eu tô vendo que tem várias perguntas aí, no finalzinho eu vou responder todas, tá? Então, precisa ter um planejamento e tem, de acordo ali, a carga horária específica para o mínimo da carga horária exigida, que o MEC exige para cada uma desses componentes curriculares, ok? Então, nós faremos um estudo para ver se o mínimo vai ficar do estágio de análise clínica 500 horas, ou ele vai para 600, ou ele vai para 550, ou ele vai para 700, tá? Então, isso eu preciso ver por conta da carga horária total que eu tenho de vocês. Mas saibam que, se a gente vai exigir que vocês tenham 2 ou 1 estágio, então a gente vai pegar sempre o mínimo. A ideia é que o segundo estágio seja optativo, tá? E aí a gente diminui um pouco essa carga horária de vocês, que muitos estão aí muito preocupados com as 1000 horas, né? E aí tem alguns que vão fazer 1000 horas em análises clínicas, tá? Então, isso vai ser muito bem conversado, acertado com a direção, passado para os polos e feito uma outra reunião para vocês. Mas, gente, eu quero que vocês saibam que nós não estamos mudando nada do que foi feito. Nós estamos invertendo a ordem das disciplinas, deixando para o próximo ano e verificando a possibilidade de dar uma enxugada na quantidade de horas de estágio de 1000 para 500, por exemplo, tá? E
A outra questão é a possibilidade também, porque a gente está sabendo que está existindo um problema muito grande na questão de contratos com clínicas de estética e clínicas de imaginologia. Então, talvez a segunda habilitação seja opcional. Então, isso ainda não está acertado com a direção, tá? Não está batido o martelo com a direção que vai ser optativo segundo. Mas se for, porque lá na matriz de vocês já tem o optativo, né? Já tem. Só o problema é a carga horária, que está 1.000 horas para análises clínicas, né? Então, esse optativo talvez diminuiria também, mas mantendo claro que se for um opcional, a pessoa vai optar por fazer mais uma carga horária e é claro que vai acabar sendo 1.000 horas. Entendem? Sim. Só que se for ficar só na análise clínica como obrigatória, é 500 horas. E aí eu quero fazer mais imaginologia, mais 500 horas. Deu para entender? Não fazer uma obrigatoriedade de 1.000 horas para análises clínicas. Vocês conseguiram entender isso? Tá? Então, eu quero que fique claro isso. Porque, assim, o que estava acontecendo é que esse estágio obrigatório para análises clínicas estava como 1.000 horas. Me parece que alguns estavam comentando isso. Beleza? Quando que o mínimo é 500 horas, tá? Que o conselho preconiza para habilitação. Entendido? Isso. E aí, o opcional, que seria a imaginologia ou a estética. Em relação à imagem, nós temos, né, alguns polos que têm convênio com clínica de imagem, outros polos que não estão conseguindo fazer esses convênios. A Uningá está estruturando aqui o Hospital Memorial e tem o setor de tomografia, perdão, mas a gente ainda não tem a tomografia, não temos a ressonância, nós só temos a tomografia. Então, isso também precisa ser muito bem acertado, se a gente vai receber também da região alunos para fazer o estágio no hospital, porque no hospital é um pouco mais complicado aqui, tá? Diferente do laboratório de análises clínicas, que é mais fácil a gente fazer uma dinâmica e recebê-los para fazer o estágio aqui. O hospital não é muito, a rotatividade aqui é muito pequena, tá? Porque a gente tem que preservar os pacientes que estão internados. Então, a gente não consegue fazer muitos estágios dentro do hospital. Então, isso em relação à clínica, o estágio de imagem, nesse momento eu não posso me comprometer, tá? Aqui no Hospital Memorial. Pode ser que depois, em uma outra conversa, outra discussão, a gente veja isso, mas em relação ao laboratório de análises clínica próprio da Uningá, é mais fácil atender a demanda, trazer vocês fazerem revezamento para fazer os estágios aqui. Lembrando que, gente, 500 horas, quando os alunos do presencial, eles fazem aqui, então, ele é um período, assim, que o máximo que a lei do estagiário permite é 6 horas. Então, fazem as contas aí. Então, alguns alunos ficam de segunda a sexta, é um intensivão mesmo que tem que fazer, né? E alguns meses, não é tão simples assim, tá? E por isso que às vezes é mais interessante vocês conseguirem no laboratório próprio, próximo ao polo que vocês estão, na cidade que vocês estão, e aí ter esse supervisor aí para poder nos dar toda essa supervisão que está sendo feita com vocês, né? Um relatório diário para que a gente depois consiga testar que vocês finalizaram, né, o estágio em análises clínicas, tá? Em relação à clínica de estética, a exigência é um pouco maior. Então, nós estamos finalizando aí
os pré-requisitos para que os polos consigam, tá, fazer esses contratos com essas clínicas de estética, ok? Então, assim, tem todo o pré-requisito, né? Vocês, por exemplo, não podem ser... o supervisor de vocês não pode ser um esteticista, né? Porque vocês estão se formando como biomédico, né? A gente não tem nada contra o esteticista, mas o que o esteticista faz, gente? Né? Eles não aplicam botox, eles não fazem preenchimento. Então, eu não posso colocar vocês como supervisor que não tem o nível que vocês estão, que vocês precisam para finalizar, tá? Porque ele é um curso técnico e nem é tecnólogo, tá? Aí estão me perguntando aqui quanto a médico. Vocês sabem que nós temos aí um processo rolando, a gente não vai esconder isso de ninguém. Os médicos, ok? Entraram com recurso contra alguns conselhos, não só o da biomedicina, devido àquele ato médico, querendo tirar algumas habilitações aí dos profissionais, da farmácia, biomedicina, enfermagem, enfim. Então, não são todas as clínicas que tem o médico ali, que ele aceita o biomédico como estagiário. Então, não adianta a gente forçar uma clínica, tá? Estou deixando bem claro aqui, aceitar um biomédico, porque tem clínicas que não aceitam. Então, assim, a gente vai ter todo esse regimento aí certinho desses contratos, para que o supervisor e a clínica estejam adequados para receber os nossos alunos, tá? Isso quem vai procurar são os polos, receber os nossos alunos, para que depois a gente consiga certificar, né? Finalizar essa disciplina de estágio de vocês, e aí vocês consigam a habilitação através das 500 horas do estágio em estética também, ok? Então, eu acho que a explanação geral e o que mais vocês queriam ouvir é essa questão do estágio nesse momento, muitos não conseguiram nesse momento, então, o que mais vocês queriam saber, né, se a gente ia conseguir liberar aqui dentro da instituição, tá? E aí, essa organização que nós estamos deixando para o próximo ano, para poder fazer de uma forma que não prejudiquem vocês. Nós estamos aí no início de outubro, e aí vocês tinham 500 horas para cumprir, daqui a pouco acabou o ano, né? E aí vocês ainda nem conseguiram fechar contratos. Então, nós achamos mais interessante mudar essas disciplinas, ok? Então, assim, eu acho que tem bastante dúvida ali, né? Talvez o próprio Diego consiga ir me ajudando aí, porque eu não sei se eu... Dai, eu anotei as perguntas. Aí, quando você Perfeito. quiser liberar para as perguntas, eu vou fazendo, tá bom? Não, então vamos fazendo, porque às vezes vai complementando a minha fala. Ok. O Eldio tem 3 perguntinhas para fazer, Daiane. Vamos lá. Eldio, pode ligar o microfone, fazendo um favor. Oi, professora Daiane, boa noite. Boa noite, Eldio. Então, professora, como eu já tinha falado com a professora e com o professor Diego, aqui na minha cidade está bem complicado mesmo para fazer o estágio. O laboratório que tem aqui na cidade só vai liberar para mim fazer o estágio a partir de fevereiro do ano que vem, como eu já havia comentado com o professor Diego e tudo mais. Quando a professora falou ali das disciplinas que ia ser alocado, para mim falta concluir agora imunoclínica e bioquímica clínica, imaginologia e toxicologia. Eu gostaria de verificar com a professora, não seria possível fazer essas disciplinas agora, nesse próximo módulo, e eu ficar com o estágio e o artigo científico que eu tenho que ir atrás do orientador para o ano que vem?
Já para eu poder, porque eu vou poder fazer o estágio, assim, no máximo 4 horas devido na minha cidade. Então, Eldio, essa sua pergunta também é praticamente da maioria aqui, que eu acho que a maioria gostaria de fazer o ano que vem o máximo, o mínimo possível de disciplina para poder utilizar o máximo do seu tempo aí para os estágios. Isso vai ser estudado, né? Nós já vamos estudar agora nos próximos dias, para que a gente consiga subir a maior parte das disciplinas e deixar o mínimo possível para o ano que vem. Nesse momento, eu não vou me comprometer se eu vou conseguir todas essas, tá? Porque tem uma série de fatores, né? Tem, por exemplo, a finalização de algumas aulas que ainda não estão concluídas, né? Porque a gente tem, quando a gente fecha os contratos aqui com os conteudistas, a gente dá prazos para eles. E como a gente tinha deixado, né? A gente nunca pensou que isso fosse acontecer da pandemia, né? Esse ano, ninguém esperava isso. E aí a gente não esperava também que as disciplinas que estavam para ser finalizadas no início do ano que vem, a gente tivesse que correr contra o tempo para liberar elas agora. Então, praticamente está tudo pronto já para o quarto ano, mas uma ou outra ainda precisa ser finalizada. Então, à medida do possível que a gente consiga subir essas disciplinas, isso vai ser vantajoso para todos, não só para um aluno, tá? Então, nesse momento, eu não posso te prometer que serão essas disciplinas que eu vou conseguir subir para você, mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai fazer. Eu só pergunto isso por devido das aulas práticas também, que nós vamos ter que ir para Uningá, Maringá o ano que vem, né, professora? Então, sim. Que eu fiz esse comentário com o professor Diego, de adiantar algumas disciplinas, entendeu? Para a gente só ficar com o estágio e ir para as aulas práticas e fazer o artigo científico, porque as demais perguntas a professora já esclareceu, que era a habilitação em análises clínicas, que é o meu caso, que só ia fazer só em análise, foi bem concluído. E a última pergunta, professora, que eu tenho é sobre o PIESC. Eu estou tendo bastante dificuldade, alguns alunos também. Como é que a gente entra em contato com quem? Quem poderia nos orientar? Então, tem um professor de PIESC responsável pelo presencial, que é a professora Sandra Sayuri, e o professor Dantas, aqui na faculdade. Então, nós temos bastante atividades correndo já, tá? Vários projetos iniciados, nós temos projetos de empreendedorismo, tá? Nós temos projetos de doação, mais humanitário, que é essa questão de doação de sangue e outros tipos de ajuda, né, devido à pandemia. E aí, como eu acho que ficou talvez um pouco solta essa disciplina de PIESC para o EAD, eu talvez marque com o professor Dantas e com a professora Sandra para a gente alinhar esses dois projetos que a gente já está correndo aí e que é muito fácil vocês finalizarem, tá? Eu já recebi de alguns alunos que fizeram os projetos de empreendedorismo pelo Canvas, tá? Então, eu não sei se vocês tiveram acesso a essa atividade aí do Canvas, mas quem está organizando isso é o professor Ricardo Dantas. E ele, assim... No meu caso, eu tinha 3 PIESC, um EAD e os 2 PIESC, eu não sabia qual fazer. Quem me orientou foi o professor Pintinha, que daí foi liberado para mim, só o Canvas. Daí eu estou meio perdido com quem eu procuro para me orientar. É o professor Ricardo, Então, a gente pode fazer o seguinte, eu posso trazer as duas propostas que vão agilizar aí vocês, porque é essa do Canvas, que é assim, gente, de verdade. Abre a mente, tá? Vocês já estão aí finalizando, que é essa questão de empreendedorismo, que vocês podem pensar já futuramente para suas clínicas. Então, ele mostra um modelo de como que você poderia ter, né, já pensar como um profissional, o que você poderia empreender dentro da sua empresa. Então, às vezes, propor aí, né, o que está acontecendo aqui nos nossos alunos do presencial, eles estão propondo aplicativos,
na área de análises clínicas, na área de imagem, na área de estética, e aí o professor está dando esse suporte, e a gente teve até, que eu acabei divulgando para todo mundo aí nas redes sociais, e teve até, vai ter até premiação, né, dos melhores, as pessoas que tiverem as melhores ideias e elas forem aplicáveis, então vai ter um investidor que vai pagar isso, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, como talvez esteja um pouco perdido essa questão aí, né, de quem orientar e o que fazer, eu posso pedir para o professor Dantas fazer um resuminho bem simplório do que é o Canvas, dá todas as ferramentas para vocês tentam fazer, e aí, num outro momento, se tiver dúvida, ele dá uma outra explanação sobre a aula, porque, gente, é muito simples mexer. Se ele explicar para vocês o passo a passo de como mexer, rapidinho vocês vão pegar, tá? Ainda mais vocês que estão aí já acostumados no EAD, a aprender e estudar sozinhos. Então, assim, com certeza, se ele fizer toda uma explanação e deixar para vocês disponível o material, que ele fez isso com os meus alunos do EAD, vai ajudar muito. E uma outra proposta, que aí são os outros PS que vocês têm, que seria as doações de sangue, tá? Doação de sangue é uma outra proposta que é mais humanitária, certo? E aí a professora vem e explica para vocês, quem já é doador pode doar, e aí já tem essa certificação para o PS, que aí tem todo o que deve ser feito, tá? E quem não pode doar, tem, né, algum tipo de doença que impede essa pessoa de doar, ou é abaixo de peso, enfim, né, aquelas modelos lá, deve ter alguma modelo aqui autônoma, magérrima, que não pode doar, e aí tem todo um protocolo, toda uma informação de quem poderia fazer essa doação, e você está utilizando isso para abater no seu PIESC, tá? Então, assim, seria interessante a gente já marcar para os próximos dias aí esses dois encontros, ou na mesma sequência. Eu acho que talvez não, acho que teria que ser separado, porque o do Dantas é um pouco mais elaborado. O outro pode ser bem rápido, tá? O outro, acho que uns 20 minutos dá para vocês entenderem como que é. E aí a gente já leva o que nós estamos fazendo, que está sendo bem feito no presencial, leva para vocês também, para não ficar, para consolidar ainda mais o que vocês já vêm fazendo aí no PIESC, tá bom? Só terminando um adendo, professora, essa nota do PIESC 3, ela vai servir para o PIESC 1 e 2, como está lá na nossa matriz trancado? Como que ficaria? Você sabe se eles vão utilizar, Diego? Eu preciso consultar, tá? Porque, assim, como houve bastante mudança da matriz, eu preciso só entender se vocês fizerem 3 PIESCs agora, a gente pode dividir eles e ir colocando nas demais. Entendeu? Então, por exemplo, um PIESC fica específico para a primeira nota do primeiro ano, do segundo e do terceiro, né? Porque daí a gente teria 3. Isso, gente, tem algumas coisinhas que, como houve mudança de coordenação, então eu preciso daí me atentar ao que foi acordado anteriormente. Então, às vezes, se eu não responder aqui, eu prefiro, às vezes, não responder, porque eu não quero passar por cima do que foi acordado com a outra coordenadora, tá? Aí eu vou me reportar, então, para a direção, ver como que pode ser feito, e aí, nessa aula de PIESC, eu passo para vocês. Então, ok. Obrigado, professora, pela explicação. Imagina. Dai, a Márcia Barros fez a seguinte pergunta: quem pode ser supervisor de estágio? Qual que é a qualificação, qual precisa ser a certificação do médico que vai receber os alunos na estética ou mesmo nas clínicas? É uma ótima pergunta. Bom, então tem uma resolução que diz que no laboratório de análises clínica pode supervisionar os alunos farmacêutico bioquímico, porque a maioria, né,
que a gente sabe até hoje são os farmacêuticos bioquímicos, que já atuam há muitos anos, e biomédico. Nós estamos falando isso dentro de laboratório de análise clínica. No setor de imaginologia, nós temos os técnicos de radiologia, que geralmente os serviços são de técnicos de radiologia, tá? O dono dessa clínica é um médico, e quem vai soltar o laudo é o médico, tá? Também, operando os equipamentos em clínicas, nós temos os biomédicos. Então, o mais correto é que o supervisor seja um biomédico nessa clínica, tá? De imagem, falando da imaginologia agora, tá? Os técnicos de radiologia, você sabe que a gente tem bastante briga, né? Biomedicina e técnico de radiologia. Mas, se tiver um biomédico, a gente vai pedir para que seja o biomédico supervisor. Porque nessa normativa diz que o profissional que tem que supervisionar tem que ser um profissional da mesma categoria, né? Graduado, certo? E quem vai laudar, só lembrando, é sempre o médico, mas o biomédico aprende a operar, né? Vocês, alunos, vão aprender a operar o equipamento, seja uma tomografia, uma ressonância, o supervisor é ele que vai explicar isso daí, e aí vocês aprendem também como que deve ser o laudo, tá? O biomédico também tem todo esse know-how, porque vocês têm que também se atentar a um erro que o médico pode estar cometendo na hora de soltar um laudo, tá? Clínica de estética. Aí que está o grande desafio. Se for uma clínica que o profissional seja, o dono dessa clínica seja um médico, e esse médico venha fazer convênio com esses polos e libere para o biomédico fazer, então ele pode sim estar supervisionando, mas desde que passa os procedimentos direcionados, tá? Os procedimentos direcionados para o biomédico, porque o médico pode fazer uma série de outros procedimentos que o biomédico não pode, ok? Então, por isso, seria interessante também que sempre o supervisor fosse um supervisor biomédico, ou, no máximo, um farmacêutico bioquímico, quando a gente está falando do laboratório de análises clínicas. Então, essas questões a gente vai analisar muito bem e vai pedir esse rigor para os polos. Por quê? Por exemplo, tem locais que nós temos fisioterapeutas donos de clínica, tá? Que a maioria aí, eles estão atuando mais na área de dermatofuncional. E o fisioterapeuta não pode aplicar botox, não pode fazer preenchimento. Então, como que eu vou deixar um fisioterapeuta explicar um procedimento para vocês que ele não pode fazer? A mesma coisa em clínicas de estética, que tem esteticistas, donos, né, que tem lá depilação, que tem sobrancelha definitiva, que tem manicure, pedicure e tal, e aí eles locam subsalas, né, salas ali, tem essa sublocação de salas, para que os profissionais ERT, que são aqueles habilitados e que tem lá no conselho que pode atuar em várias clínicas, possam fazer os seus procedimentos, mas se for um biomédico que estiver atuando ali fazendo procedimento e tiver todo um respaldo dessa clínica, claro que pode ser ele o seu supervisor, tá? Então, o que a gente, seguindo essa resolução do Conselho Federal, que diz que o profissional supervisores de estágio tem que ser biomédico, então a gente vai tentar manter que seja feito dessa maneira, tá? Lembrando que tem local que a gente precisa daí avaliar se seria um médico ou um farmacêutico. Deu para entender, Márcia? Ajudou ou ficou com alguma dúvida? Ligue a câmera.
Posso fazer a próxima pergunta, Dai? Pode. Ó, a Simone perguntou o seguinte: pode ser feito o estágio não em um laboratório do SUS, mas em um laboratório particular? O laboratório de análises clínica? Isso. Sim, o nosso laboratório aqui é particular, né? É um laboratório próprio da Uningá. Sim, se você esse polo conseguir fazer nesse laboratório, e aí a gente só precisa casar esse supervisor que tem que estar muito bem acertado, porque a ideia é um supervisor de estágio, tá, gente? E não um preceptor. Então, é isso que a gente vai tentar fazer, porque o preceptor é aquele que está lá, já trabalhando e vamos no que vamos. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer um profissional que fique ali responsável e dê o suporte. Simone, quer falar alguma coisa? Obrigada. O estágio tem que ter, o laboratório tem que ter todas as atuações que fazem, tem que ter hemato, imuno, ou só a parte de análise clínica mesmo, só a parte de bioquímica e micro, ou tem que ter todas as outras áreas também? Quando a gente fala em análises clínicas, a gente está pensando de pequeno e médio porte, então a maioria precisa fazer hematologia, bioquímica, microbiologia, parasitologia, urinálise, que é o mínimo, né? Aí a gente não pode obrigar esses laboratórios pequenos a fazer hormônio. A maioria terceiriza o hormônio. A questão também, né, das DSTs, por exemplo. Tem muitos laboratórios que acham o custo muito alto para fazer esporadicamente aí, por exemplo, um HIV, uma sífilis, então terceiriza, né? Mas o básico, que é o hemograma, né, que é o serviço básico que todos os laboratórios têm, o equipamento de bioquímica, a parasito e a urina, que não tem muita coisa para se fazer, e a microbiologia, às vezes, é terceirizada, mas pelo menos a gente faz o inicial, né, a urocultura, uma hemocultura, então, assim, é isso que vocês precisam ter como base. E aí, o que fica faltando são essas disciplinas que a gente tenta deixar no último ano, que é para poder contemplar o que faltou no campo. Por isso que eu quis deixar a imunologia clínica, ou a bioquímica clínica, né? Por isso que eu tinha deixado essas daí, porque é uma complementação do que às vezes falta nesse laboratório. Mas é o que eu falei para o Eldio agora há pouco, a gente vai estudar como que vão ficar essas disciplinas para deixar o mínimo possível para o quarto ano. Respondido? Agradeceu, Daiane. Dai, tem mais uma pergunta, mas aí eu respondi, é só para você convalidar, tá bem? Porque era com relação às atividades remotas. Ainda que os estágios sejam o ano que vem, os alunos precisam realizar até 23 de janeiro as atividades que nós disponibilizamos no ambiente acadêmico. Correto? Exatamente, exatamente. Porque essas 25 horas, meninos, a gente fez preparado para vocês como uma introdução do que vocês precisam ver, né? Vocês terem uma visão do que vocês precisam aprender no laboratório de análises clínicas. Então, assim, são coisas iniciais, práticas iniciais, que vocês têm que ter uma visão do todo, né? Então, a gente está disponibilizando essas 25 horas para poder abater um pouco aí na carga horária de 500 horas de vocês, mas também para não deixar vocês completamente cru, sabe? Vamos começar. Não, vocês têm que ter uma introdução. E aí, nós queríamos que vocês viessem aqui e fizessem essa aula ao vivo. Infelizmente, não foi possível, tá? E por conta da pandemia e tudo mais. Então, nós gravamos com todo carinho, amor, né, que vocês possam imaginar. Fizemos as coisas bem
a professora Larissa, a Alessandra, muito bem cuidadosas em cada setor, usando os laboratórios nossos aqui da Instituição Laboratório de Análises Clínicas, para poder dar essa introdução para vocês. Respondido? Tem mais uma pergunta, Dai, da Lilian. Ela diz o seguinte: vocês teriam uma relação de laboratórios em Maringá que aceitaram estagiários em anos anteriores? Esses laboratórios são os particulares, é isso, Lilian? Como que é, Lilian? Não entendi. Desculpa. Se nós temos, Daiane, uma relação de laboratórios que aceitaram estagiários em anos anteriores. Lilian, não. Isso, seria nós não temos, porque nós estamos começando com EAD agora, né? Nós estamos no 3º ano, a gente não tem turma formada, tá? E desde que a gente tem biomedicina na Uningá, a gente tem o nosso laboratório próprio. Só em 2006, tá? Eu nem tinha entrado na Uningá, eu estava entrando, eles estavam no 3º ano e ia terminar o 4º ano em 2007, que eles fizeram uma parceria com o antigo laboratório que hoje é DASA, é São Camilo, né? Fizeram uma parceria e não deu muito certo, porque eram preceptores que ficavam, então são pessoas que estavam lá na rotina e recebiam os nossos alunos e não davam toda a atenção que precisavam. Então, os alunos não estavam saindo com o que precisava sair. E aí foi quando a instituição resolveu ter o próprio laboratório, e desde então a gente foi só melhorando o nosso laboratório, e aí agora na sede que nós temos aqui, tem um laboratório que, se Deus quiser, depois da pandemia, consiga alocá-los aqui também para fazer os estágios, porque ele é separado em setores, ele é todo de vidro, né? Então você consegue ver o que os alunos estão fazendo em cada setor. Dá para a gente colocar ali 5 pessoas em cada setor. Só nesse momento que a gente está tendo essa restrição, mas eu acho que ano que vem a gente consegue fazer uma coisa bem legal e vocês terem uma visão do todo, tá? Então, infelizmente, nós não temos. Então, o ano que vem, provavelmente vai ser aí. A ideia é que quem for dos polos aqui próximo, a gente consiga trazer para cá, tá? Mas quem é de fora, não. Obrigada. Quem é de fora, não, né? Porque daí não, essa questão da logística de vir para cá fica mais difícil. Porque a carga horária para ficar nos laboratórios é bastante tempo, gente. Então, eu acho que fica meio inviável, por exemplo, o Elde, que mora em Curitiba, ou no interior ali de Curitiba, passar aqui 6 meses em Maringá fazendo os estágios dele, né? Ele tem que praticamente arrumar um emprego aqui, né? Sim. É isso mesmo. Dai, agora eles não estão perguntando sobre os estágios, mas sobre a prática, as aulas práticas. Então, as aulas práticas, a doutora Gisele pediu para que a gente montasse um cronograma, tá? Agora, nos próximos dias, para que a gente consiga receber vocês para iniciar algumas, para finalizar algumas práticas, né? Disciplinas que já até concluíram aí, tá? Então, nós estamos já correndo aí para organizar algumas vindas de vocês para cá para fazer essas práticas, sim. Porque foi liberado agora, tá, gente? Recentemente. Então, 3º e 4º ano, o MEC, né, liberou, e aí tem decreto e tudo mais, liberando que a gente possa atender as práticas. Não teoria. A teoria continua remoto. Então, as práticas vão ocorrer nos próximos dias aí. A gente está montando um cronograma, e aí logo vai ficar disponível para vocês, e a gente vai organizar vocês aqui nos laboratórios. Tem todo, assim, uma questão de logística também, quantidade de aluno, porque a gente tem que primar, né, gente? Para ninguém ser infectado,
né? E para vocês terem uma ideia, eu nem ia comentar isso aqui com vocês, mas eu acho pertinente por conta da pergunta. Vocês, eu acho que viram que eu tive aí à frente de um projeto aqui entre instituições e a Prefeitura Municipal de Maringá. Eu, junto com alguns professores, eu estive nas casas dos moradores aqui em Maringá fazendo esse teste rápido de Covid, logo no início do Covid, sabe? E a gente teve toda uma preocupação com os nossos alunos, os professores e tudo mais, para que ninguém fosse contaminado. Então, eu, mais do que ninguém, aprendi o beabá, né, o que a gente deveria fazer aí para não se contaminar com o Covid. E, né, ontem, o meu pai foi detectado com Covid, e eu que acompanhei ele, né, para fazer esse exame, porque ele começou com uns distúrbios neurológicos, que é das sequelas aí. Então, assim, ele tem 70 anos, e aí até o Diego falou para mim, Dai, como que você tá, né, psicologicamente, porque meu pai foi para Santa Casa, a gente ficou com medo dele ser internado, e eu falei, não, já está tudo sob controle. Eu sabia naquele momento que se eu fosse pegar meu pai e levar lá, eu poderia ser uma pessoa que teria que fazer o exame depois. Então, tomei todas as precauções, mas a minha família não escapou. Provavelmente eu vou ter Covid e outros também terão, né? E, assim, a gente não pode perder esse momento. Falei para o Diego, não, vou estar lá com os meus alunos, explicar para eles, porque eles estão ansiosos para saber sobre os estágios. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque, por mais que eu conscientizasse a minha família da gravidade que é o Covid, né, principalmente neurológico, que pode matar a gente, então a preocupação da instituição é não ter aglomeração. Então, quando vocês forem vir para essa prática, a gente quer recebê-los da melhor forma possível para que ninguém saia dizendo que pegou na instituição. E claro, gente, se eu tiver com Covid e vocês estiverem aqui, eu não vou estar lá, né? Eu já estou remoto. Mas eu vou fazer o exame daqui 4 dias. A última pergunta, Dai, é sobre o TCC. Se nós já pensamos no TCC, se ele vai ser apresentado aqui na sede da Uningá, ou se por acaso ele vai ser, os alunos poderão apresentar do polo de apoio onde eles estão matriculados. Então, eu acho que a gente vai manter essa questão da distância mesmo, e talvez a gente faça através dos polos mesmo, dividir por grupos aí, e fazer a apresentação entre vocês, o orientador e a banca, né? E no máximo aí mais alguns alunos que queiram compartilhar, né? Porque é uma emoção, né? Querer apresentar o seu trabalho de TCC, e aí a plateia ser 3 pessoas, não tem graça, né? Então, seria interessante, pelo menos, a turma poder assistir um ao outro, tá? Então, a ideia seria essa, sim. E aí a gente vai nos programar aí da melhor maneira possível para que ocorra isso. Nós já vamos ter agora, só para vocês saberem, um treino, digamos, com os alunos que vão participar da jornada virtual. Então, eles vão apresentar os trabalhos deles. Os TCCs do pessoal do presencial vai ser apresentado agora, dia 22 e dia 23. Então, a gente vai ver esse modelo, tá? Para ver se vai fluir bem com a banca, com os avaliadores, com os colegas convidados. E aí, à medida do possível que a gente for melhorando isso daí, a gente apresenta para vocês isso, tá? Apresenta esse formato de como que vai ser. Se a gente vai deixar via polo, que eu acho que vai ocorrer no polo mesmo, ok? E não presencial, gente. A ideia seria remoto mesmo. Que vocês queriam fazer presencial? O Eldio queria, ele acabou de fazer essa pergunta aqui. Só o Eldio que queria fazer?
Eu posso ou não, professora Daiane? Porque eu acho que eu gostaria de apresentar para você, a coordenadora, para o professor Diego, e para minha orientadora, que é a professora Mariana. Então, eu acho, para mim, o meu tema seria muito importante eu ir na sede para apresentar. Então, a gente pode ver isso daí. Se até lá a gente não tiver na pandemia, daí vocês vêm para cá. Não vai ter. Fevereiro do ano que vem já acabou. A gente tem 2021 bastante tempo aí, né? Tem. Mas então tá, mais alguém queria fazer presencial, gente? Não? Só o Eldio? Só eu mesmo, tô querendo. O que você está trabalhando, Eldio? Eu? Surpresa. Mas o tema, a professora Mariana até chorou o ano passado. A Mariana Lopes? É a Mariana Lopes. Ela falou que nenhum aluno tinha pensado nesse tema até hoje. Que lindo! Que legal. E não vai contar. E não vai contar. Não vai contar, ela tá de segredo comigo. Eu já até mandei a primeira fase para ela. Estou esperando ela corrigir para ela me entregar, para daí eu já enviar o Vai oficial. ser revisão? Ou não? Escrito por mim mesmo. Não, eu digo assim, a revisão ou vai ser pesquisa de campo? Não, como pesquisa que é? de campo. Ah, tá. Original, né? Então, artigo original. Mesmo. Depois pode publicar na revista da Unidade. Pode. Daí encerrou as perguntas. Ninguém mais fez pergunta. Gente, quem perguntou, ficou satisfeito com a pergunta? Quem não falou nada aí? Pamela, Cláudia, que eu não tô nem vendo as carinhas. Que triste. A Vera, só tô vendo uma foto. A Bianca. Deixa eu ver. A Bianca não fez pergunta ao vivo, mas ela colocou algumas questões e eu respondi, Dai. A Elaine. Tem uns aqui que eu só tô vendo fotinha, não tô vendo as pessoas. Aqui a maioria queria análises clínicas ou tem muita gente em estética? Só para ter uma ideia. Só análise. A Lilian, estética. Cláudia, Estética, quem mais? eu também. Ana Cristina, estética. Lilian. E daí seriam, então, essas optativas, né? A gente está pensando em fazer como optativa. Obrigatória na clínica e a segunda opção, a imagem. É na imagem. Beleza. Bastante gente na estética, né? Então, gente, já começa a fazer uma novena aí para a gente ganhar os próximos passos aí da medicina, que tá complicado. Beleza? Gente, eu espero que tenha valido a pena numa sexta-feira aí à noite, né? Eu me esforcei para estar aqui, poder ajudá-los e orientá-los no possível aí, né? Então, eu espero ter ajudado vocês e ter tirado um peso, né? Que eu acho que é essa notícia aí do estágio para o próximo ano. Professora. Oi, é a Lilian. Pode falar. Professora. Ah, tá. Se por acaso eu conseguisse uma clínica de estética na qual a proprietária e quem acompanhasse, né, ficasse ali aos meus comandos, aliás, eu ficasse submissa, for biomédica, já está antecipando esse estágio ou não? Passou uma moto, eu não entendi. Só esse pedacinho final aí. Ela fosse biomédica? Por exemplo, se a dona da clínica, isso, ela for biomédica e ela liberar para fazer o estágio lá, já poderia estar antecipando esse estágio? Não, daí, Lília, não.
a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Se eu for liberar para vocês fazerem disciplina agora, eu não posso liberar o estágio. Oi? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, se eu for antecipar, eu não posso, ou eu faço uma coisa, eu faço outra, né? E aí, a questão da estética, a gente ainda está vendo como que vai ficar, tá? A princípio, a obrigação é análises clínicas. Então, todos os alunos precisam obrigatoriamente fazer análises clínicas, que é a nossa matriz, tá bom? E aí, a segunda opção, que daí a gente vai ver como que vai ser feito essa parceria aí com os locais. Tudo bem? Entendi. Obrigada. De nada. Então, gente, eu acho que vamos finalizar, né? Se vocês ainda, ao longo dos dias aí, ainda tiverem dúvida, tá? E precisarem esclarecer alguma coisa, o Polo não entender, né? Vocês podem mandar e-mail lá, acho que o Diego já colocou o meu e-mail. Se, meninos, naquele exato dia eu não respondo para vocês, eu demoro um pouquinho mais, é porque acontece o seguinte: a gente tem um fluxo de e-mail muito grande, nós temos muitos polos. Então, às vezes, vou dar um exemplo lá, a Lília mandou uma mensagem para mim, hoje, dia 9. Ela mandou às 9 horas da manhã, só que junto com ela vieram outras 20 mensagens, de um monte de polo. Então, dela vai indo lá para baixo, tá? Então, é bem diferente o meu e-mail do presencial e meu e-mail dos polos. Então, o e-mail do presencial é uma coisa dinâmica. O aluno mandou a mensagem hoje, eu respondi hoje, porque não é aquela chuva de e-mails. Só que a gente agora trabalha no EAD com inúmeros polos, são alunos de primeira a terceira série, alunos que às vezes entram no site e vê lá o meu e-mail e quer tirar dúvida. Então, às vezes, você fala, a professora levou uma semana, não, eu não consegui finalizar minha caixa de e-mail para chegar nesses últimos. Então, o que eu faço? Às vezes eu deixo os primeiros para depois e vou lá para os últimos, né? Porque os últimos é que foram os primeiros a mandar mensagem. Então, às vezes eu tenho feito isso para poder ser o mais rápido possível e para responder. Só que se eu não respondo ainda, o aluno pode ligar. O Eldio, às vezes, não tem paciência, ele me liga. Né, Eldio? Aí ele vem, me liga, né, Eldio? Eu ligo, fico lá no telefone já, assim, esperando. Até já gravei a musiquinha da Unidade. Fico mesmo. E aí eu respondo. Se eu não respondo, tem outros supervisores que respondem. Tá bom, gente? Desejo para vocês, então, uma excelente feriado, recesso, aí não sei se na cidade de vocês é recesso ou não. Desejo, né, que é dia das crianças, depois comemoração antecipada dos professores, tal. E também que vocês gostem das próximas disciplinas que a gente for ofertar, né? Porque a gente vai tirar, então, os estágios, deixar para o próximo ano, tá? Espero que essa noite tenha sido um alívio para vocês. Pessoal, eu deixei a lista de presença para vocês, porque vocês fizeram a orientação, ok? O acolhimento. Então, é só clicar no formulário. Os alunos que não preencherem agora, vai estar lá no chat de dúvidas da disciplina e também no mural de avisos, tá bom? Se vocês puderem avisar os colegas, eu agradeço. Como vai estar lá na disciplina, não adianta clicar porque não vai funcionar. Precisa selecionar ali o link e jogar no navegador para vocês conseguirem preencher, tá bom? Só isso, gente. Então tá bom, gente. Até mais. Feliz Dia das Crianças. Acho que todo mundo tem uma criança dentro de si. E a gente vai se falando, tá bom?
Um abraço. Abraço, Tchau, pessoal. Diego. Tchau, tchau. Tchau, Dai. Obrigada, Obrigado, viu? viu? Eu que agradeço. Até mais. Até.